professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! E hoje nós faremos o estudo dos pronomes. Serão 4 vídeos, esse é o primeiro vídeo, fica comigo. Afinal, o que é o pronome? Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, também chamado de nome, e tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Ou seja, para que não haja a repetição desnecessária e que o texto não fique redundante, cansativo e enfadonho para o leitor, utilizamos os pronomes para substituir os nomes. Vamos ler a tirinha abaixo? Mas o que aconteceu? Sabe o Juca, que eu vivo zoando? Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Eu te perdoo. Vamos atentar para o quadrinho número 3. Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Ele quem? O Juca, que já tinha sido citado no segundo quadrinho. No terceiro quadrinho, o substantivo Juca foi substituído pelo pronome, evitando assim a repetição. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais, também chamadas de classes morfológicas ou classes de palavras. São elas o substantivo, o artigo, o adjetivo, pronome, numeral, o verbo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas nós já estudamos e outras ainda iremos estudar. Dessas citadas, 6 são variáveis, ou seja, elas vão sofrer flexão quanto ao gênero, número e grau. É o caso do pronome, que é o foco deste vídeo, onde abordaremos os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Pronomes pessoais se subdividem em caso reto e caso oblíquo. Os pronomes do caso reto, eles se diferenciam dos demais. Por quê? Porque sintaticamente eles exercem a função de sujeito da oração. Observem a frase abaixo. A menina está triste. Quem está triste? A menina. Ela está triste. Quem está triste? Ela. Observem que houve a substituição do substantivo menina pelo pronome ela, sem causar alteração na semântica da frase, no significado da frase. Vejamos a tabela ao lado. Número, pessoa e sujeito. Os pronomes se subdividem em singular e plural, flexionando-se dessa forma. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós temos na terceira coluna eu, tu, ele, nós, vós e eles. Sujeito, eu, o emissor, quem fala. Tu, receptor, quem recebe ou quem ouve. Ele ou ela, o assunto, de quem se fala ou sobre o que se fala. Certo? Então, são os únicos pronomes que podem exercer a função de sujeito. Quanto aos pronomes pessoais oblíquos, já é o oposto. Esses pronomes pessoais oblíquos, eles exercem a função de complemento. Eles são usados como complemento, nunca podendo ser usado como sujeito. Quais são os pronomes pessoais oblíquos? São eles: me, mim, comigo, nos, conosco, te, ti, contigo, vos, convosco, ou alhe, se, si, consigo, os, as, lhes. No entanto, eles se dividem em oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Oblíquos átonos são aqueles pronomes mais tênue em relação ao timbre. Eles são mais fracos, de uma pronúncia mais fraca. Já os oblíquos tônicos, eles são mais fortes em relação à pronúncia. Estão sempre relacionados com a pessoa do discurso. Exemplo, primeira pessoa eu, oblíquo átono me, oblíquo tônico mim, comigo. Segunda pessoa tu,
átono, te, tônico, ti, contigo. Terceira pessoa, ele, ela, ou, a, lhe, se, tônico, si, consigo, ele, ela. E nós temos eles no singular e também no plural. Oblíquos átonos, eles não são precedidos de preposição. Exemplo, ele me deu um presente. Observem que o pronome átono, ele está sempre próximo a um verbo, ele está sempre apoiado por um verbo, por ele ser de pronúncia fraca. Já o oblíquo tônico, ele vem sempre preposicionado. As principais preposições que o acompanham são a, para, de e com. Observem. Ele vai sair depois de mim. Observem a preposição de e logo após o oblíquo tônico, mim. Nós temos mais uma tirinha exemplificando o uso dos pronomes. Viver é demais para mim. Olha só aqui o tônico sendo preposicionado. Eu estou confuso desde o dia que nasci. Eu acho que o problema é que nós fomos jogados na vida muito rápido. Nós não fomos preparados, não somos preparados. O que você queria? Um aquecimento antes? Então aí eu tenho vários pronomes sendo utilizados na tirinha, no discurso aí dos personagens. Logo abaixo eu tenho um questionamento. Quando usar o me e quando usar o mim? Porque algumas pessoas usam um no lugar do outro. Isso é possível? Não, isso não é possível. Vejamos, me e mim são pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, os dois são usados como complemento, certo? A diferença é, o me é átono, ele nunca será precedido de preposição, e o mim é tônico, será sempre precedido de preposição. Usar um no lugar do outro é considerado um desvio gramatical da norma culta. Vejamos as frases. Pode me dar uma orientação? Olha só, o me que está destacado, ele está sem a preposição e está do ladinho aí do verbo, certo? Olha só a segunda frase. Pode dar uma orientação para mim? Observem, preposição antes do pronome oblíquo mim, certo? Então, um não pode ser usado no lugar do outro. Vamos trocar para ver como é que fica? Observem. Pode me dar uma orientação? Por que é um desvio? Por que está errado? Primeiro, porque não há preposição. Segundo, porque ele vai estar apoiado no verbo. E os tônicos, eles não precisam disso. Pode dar uma orientação para me? Observem. O me, ele não pode ser precedido de preposição. Ok? A função sintática dos pronomes átonos, nós vamos estudar nos próximos vídeos. Observem só, eu tenho objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, complemento nominal e também o sujeito acusativo. Serão temas dos nossos próximos vídeos. Quanto aos pronomes de tratamento, nós somos ensinados desde pequenos a tratar as pessoas com respeito, com formalidade, quando não estamos no âmbito familiar. Mesmo estando em âmbito familiar, temos que ser respeitosos com as pessoas. Hoje nós vamos ver agora os pronomes de tratamento e seus significados e quando são utilizados. A linguagem formal, ela exige que nós utilizemos esses pronomes tanto na escrita quanto na oralidade. Então, nós temos pronome você. Sim, você é um pronome, exatamente. O pronome você, ele sofreu várias alterações no decorrer do tempo. No século passado, o você era usado como vossa mercê. De lá para cá, ele foi sofrendo alterações. Vossa mercê, vós mercê, você. E hoje, VC, né? Uma abreviação aí da forma você. Quando ele é usado? Ele é usado no tratamento familiar, no ambiente mais informal, certo? Senhor e senhora.
É um tratamento de respeito, usado com os mais velhos, com pessoas que a gente não conhece. Senhorita, usada para pessoas solteiras, para moças solteiras. Vossa Excelência, altas autoridades. Vossa Reverendíssima, sacerdotes. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Santidade, Papa. Vossa Majestade, reis e rainhas. Vossa Majestade Imperial, imperadores. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Professora, mas eu já ouvi alguém falando Sua Santidade. Está correto? Sim, está correto. Tanto Vossa Santidade quanto Sua Santidade, ambas estão corretas quanto ao uso. Qual é a diferença? A diferença é, Vossa Santidade é usada quando você está próximo, falando com a autoridade. Por exemplo, você está lá no Vaticano e você está tendo uma conversa com o Papa. Então, você vai tratá-lo, vai se dirigir a ele como Vossa Santidade. Se você estiver longe, estiver aqui no Brasil já, e estiver falando sobre o Papa, você vai se referir a ele como Sua Santidade. Então, essa é a diferença, certo? Quando vamos escrever alguma carta, algum documento, para não escrever todo o pronome por extenso, a gente usa abreviações. Vejam algumas abreviações e os empregos. Vossa Eminência, Vossa Alteza, Vossa Majestade. Já Vossa Meritíssima é usado por extenso mesmo, tá? Para juízos de direito. Senhor e Senhora também tem abreviação, né? Que é o SR ponto, SR ponto e o Azinho, tá certo? Então, esses são as abreviações para os pronomes de tratamento. Professora, eu vejo muitas pessoas chamando outros de doutor. Doutor é um pronome de tratamento? Não. Doutor não é um pronome de tratamento, tá? Doutor pode ser um título. Quando você estuda, você tem um grau de estudo a nível de doutorado, você é chamado de doutor. Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a ser chamado de doutor. Tá? Vai muito do teu interlocutor, certo? Então, doutor pode ser um título ou pode ser um tratamento de conveniência apenas, não um pronome, um tratamento de conveniência. Por exemplo, um advogado, você se reporta a ele como doutor, não tem problema algum, certo? Vejamos agora no quadrinho da Leloca. Vocês conhecem o mundo da Leloca? Então, essa doçura aí de personagem. Então, nós temos aí o uso de vários pronomes que nós utilizamos ao longo desse vídeo, sendo usado dentro da tirinha. Olha só, você pegou minha caneta vermelha? Que sua que nada. Mamãe comprou, foi para mim. Ela é minha. Tua não é mais, agora é nossa. Mãe, o Júnior pegou a minha caneta. Devolve a caneta dela agora. Depois eu compro uma para você. Tudo bem, mas eu só gosto de caneta azul. Viu, mãe? Olha só os pronomes. Vários pronomes sendo usados no mundo da Leloca. Então, até mais. Espero vocês no vídeo número 2.